Meus irmãos, a primeira coisa que nós lemos aqui e que eu posso citar para a igreja é que o Senhor Jesus, irmãos, ele aqui está começando o seu ministério de evangelista, de ganhador de almas, de salvador do mundo. E ele começa com a oração. Preste atenção no versículo 21. Estando ele a orar, o céu se abriu. E quem foi que desceu sobre ele, irmãos? O Espírito Santo, amém? Poder de Deus. Como eu falei, somente Lucas fala que ele orou nesse momento e fez o céu se abrir. Aleluia. Aprenda que a oração, ela abre o céu, irmãos. Por que que houve esse avivamento, esse momento tão especial para nós, durante esse período de feriado? Porque a igreja orou, porque a igreja buscou, porque a igreja se quebrantou na presença de Deus com lágrimas, porque a igreja ouviu a palavra de Deus e clamou, irmãos. E quando a igreja clama da maneira certa, o céu se abre. Aleluia. Lucas 4,18 é dito o seguinte: logo após o Espírito Santo descer sobre o Senhor, ele vai para a sinagoga, e em Lucas 4,18, se você quiser acompanhar, é o capítulo vizinho aí, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus fez isso, irmãos, mas antes de fazer isso, de fazer esta obra de libertação, de evangelização, ele diz a palavra de Deus que ele orou e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Meus irmãos, nós temos buscado nessa igreja o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Quero lembrar aos irmãos que o batismo com o Espírito Santo, irmãos, é uma promessa. Aqui mesmo em Lucas 24:49 diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Preste atenção, fazer a obra de Deus tem que ter o batismo com o Espírito Santo, tem que ter o poder do Espírito Santo, com suas evidências em dons espirituais, em especial ali o de línguas, que não é o único, mas faz parte, é o maior deles. Irmãos, buscar a Deus até que o céu se abra para fazer a obra de Deus. Jesus começou o seu ministério assim. E aqui em Lucas 24:49 diz: a promessa do meu Pai é para vocês. Aleluia. E não era, irmão, somente para os discípulos naquele momento. Eles se reuniram, no versículo 53 do capítulo 24 de Lucas, fala que eles foram para o templo orar, ficaram na cidade, até a promessa acontecer, até o fogo descer, irmãos. Conhecemos também que ele confirma isso em Atos capítulo 1, versículo 5. Ele cita que João batizava com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Atos 1,8 vai dizer que o batismo do Espírito Santo era para fazer a obra de Deus, irmãos, com poder. E em Atos 2, versículo 1, vemos o grande Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre os irmãos, sobre a igreja. Aleluia. E aqui, irmãos, em Atos capítulo 2, verso 39, Pedro ele vai dizer assim, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Tem alguém aqui que foi chamado por Deus, irmãos? Então é para nós hoje, não cessou não. Não foi só para os judeus naquele dia, não era só um dia de Pentecostes, naquele momento na história da humanidade, não. É no decorrer, irmãos, dos séculos. É para todo aquele que Deus chamar. Preste atenção. Faça a obra de Deus. Imite a Jesus. Aprenda com Jesus. Antes de você fazer a obra de Deus, busque o poder, irmãos. Busque dons espirituais. Ora. Peça visões para a igreja, para você, dom de línguas, dom de curar, irmãos, discernimento de espíritos, para usar no meio da igreja, para que a igreja seja curada, edificada, abençoada. E isso vem, meus irmãos, com oração. Estando ele a orar, o céu
se abriu e desceu o Espírito Santo. Aleluia. Deus não parou, irmãos. O que ele começou nesse período de carnaval, Deus não parou. Ele quer continuar. Ele quer fazer mais. Mas para que isso aconteça, tem que ter oração. Aleluia.